Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre. Aqui a gente falou na aula passada, né, que os hormônios são substâncias químicas, né, que estimulam e inibem o crescimento ou função de outros tecidos e órgãos. Tem funções reguladoras importantes, né, como metabolismo energético, de crescimento, desenvolvimento, distribuição muscular e de gordura, desenvolvimento sexual e da reprodução. Né? E também desempenham ações importantes na resposta ao estresse. Isso a gente viu, né, com detalhes na aula passada. Então aqui só para a gente, né, contextualizar, a gente estava falando de glândula hipófise, né, da tireoide, a gente falou das adrenais, o pâncreas, né, e as glândulas sexuais, certo? Os ovários nas mulheres e testículos em homens, tá? Essas são as principais glândulas endócrinas, né? E elas secretam hormônios que vão ser jogados em corrente sanguínea para ser realizada a sua função. Então aqui tem essa figura é bem bacana que ela mostra, né, de uma forma geral, como que funciona. Aqui nós temos o hipotálamo, né, que é a estrutura do sistema nervoso, e a hipófise, né? Tem a hipófise anterior e tem a hipófise posterior. Né? A hipófise anterior ela vai principalmente liberar hormônios estimulantes, né? Que vão atuar em glândulas específicas, tá? Por que ela faz isso? Porque ela recebeu hormônios liberadores lá do hipotálamo, tá? O hipotálamo também tem conexão com a parte posterior da hipófise, né? E a hipófise posterior ela libera hormônios específicos que vão atuar em outros tecidos, tá? Então aqui, agora a gente vai começar a falar sobre alterações mesmo, né? A função hormonal ela vai estar alterada por quê? Né? Por causa de um mau funcionamento da glândula endócrina, né? Por uma falta ou um excesso da síntese hormonal, ou seja, está produzindo pouco hormônio ou muito hormônio, tá? Por uma falha na ligação ao receptor, ou seja, quando o hormônio ele chega na célula-alvo, ele não consegue se ligar, né, para a célula receptora e, consequentemente, não consegue realizar a função, tá? E por déficits nos mecanismos de retroalimentação, tá? Aquele retroalimentação negativa, retroalimentação positiva, tá? Ou alteração na resposta celular ao hormônio. Então a célula não consegue detectar o que o hormônio quer que a célula faça, tá? Então pode ser que haja uma produção inadequada ou excessiva de composição, secreção, ligação ao receptor, recaptação, metabolismo ou eliminação dos hormônios, ou seja, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né, sobre a função hormonal. Se tiver alguma alteração em algum momento, isso vai acabar gerando então função hormonal alterada. Bom, como que são esses processos de alteração da função hormonal? Então assim, danos ao eixo hipotálamo-hipófise por uma infecção, por uma inflamação, tumores, degeneração, hipóxia, hemorragia ou defeitos genéticos, tá? Então, isso pode acontecer lá no eixo hipotálamo-hipófise. Se isso acontece no eixo hipotálamo-hipófise, a gente tem que lembrar que é lá no centro, né, do controle hormonal. Consequentemente, todas as outras glândulas elas vão acabar sofrendo por isso, tá? Então, olha aqui, vai ocorrer a perda do início da estimulação hormonal, tá? E isso a gente chama, né, em casos onde tem a diminuição dos hormônios, de hipopituitarismo, tá? Ou hiperpituitarismo, quando ocorre um excesso da secreção dos hormônios da hipófise, tá? Por que é esse nome esquisito, né? Porque a hipófise ela também é chamada de pituitária, tá? Então, pituitária está aqui, né? Hipopituitarismo é a diminuição de secreção de um ou mais hormônios da hipófise, né? Enquanto que o hiperpituitarismo é o excesso de secreção dos hormônios da hipófise. Então, se a gente tem um dano na hipófise anterior, olha só, tudo isso daqui vai gerar problema, tá? Então, vai abranger a perda de função da tireoide, perda de função das adrenais, perda da função reprodutiva,
né? Além de problemas de crescimento, tá? Então, relembrando, né, a tireoide tem a função de manter ou aumentar o metabolismo, né, basal do organismo. As adrenais, elas têm função importante no mecanismo do estresse, tá? E a função reprodutiva também, né, vai ter problemas aí, ok? Então, ó, destruição de glândulas endócrinas ou falta de secreção de hormônios também podem causar problemas à função do tecido-alvo, né? Então, assim, se a gente pega lá a glândula adrenal e a gente não recebe, né, o ACTH para que ela produza cortisol, desculpa, e consequentemente participe da reação de estresse, a gente não vai ter a reação de estresse quando tivermos um estímulo estressor, tá? Defeitos genéticos, condições autoimunes, né, degeneração, atrofia, infecções, inflamações, neoplasias, tá? Hipóxia, radiação, medicações, todas essas situações elas podem gerar, né, alteração de função hormonal, tá? Pode acontecer dela se tornar incapaz de responder adequadamente às mensagens neuroendócrinas, né? Então a secreção de hormônios vai desaparecer, ou uma estimulação excessiva, né? Então daí a gente vai ter hiperplasia e produção hormonal exageradas. Também podemos ter distúrbios na ligação da célula com o hormônio, né? Isso pode acontecer por uma diminuição do número de receptores, tá? Então, às vezes as células perdem seus receptores e, consequentemente, elas não conseguem identificar que o hormônio está querendo que ela faça alguma função, tá? Por falta de sensibilidade do receptor da célula ao hormônio, tá? Então, a célula ela não tem sensibilidade, né? Então ela não vai conseguir entender o que o hormônio quer que ela faça. Presença de anticorpos que bloqueiam os locais do receptor ou ocupam seu local, imitando o hormônio. Então isso acontece bastante em algumas doenças autoimunes, tem alguns anticorpos que acabam se ligando ao receptor do hormônio. Aí o hormônio não vai conseguir se ligar lá para interferir na célula-alvo. Tá? E também nós temos células tumorais com atividade receptora que isolam as células não afetadas do hormônio. Tá? Então, assim, às vezes, como tem células tumorais que tem uma produção celular muito grande, né, elas acabam tomando conta aí dos receptores dos hormônios, né, que vão receber essa informação. Os mecanismos de retroalimentação também podem falhar, né? Então a gente viu lá, né, como exemplo da própria tireoide, a gente viu como exemplo também na hora do parto, né? Então a gente viu esses mecanismos de retroalimentação e eles podem falhar, né? E podem ocorrer em qualquer ponto ao longo do eixo hipotálamo-hipófise, tá? Na glândula secretora, nos receptores ou no tecido-alvo. Tá? Então, em qualquer momento, esses mecanismos de retroalimentação podem falhar. Tá? E em situações onde tem tumores, tá? Esses tumores eles têm a atividade, né, muito constante, eles sofrem processo de divisão celular constantemente e existem algumas situações em que eles são capazes de produzir e secretar hormônios, tá? Daí esses hormônios não vão conseguir fazer parte do mecanismo de retroalimentação negativa, tá? Por quê? Porque daí vai produzir bastante hormônio, mas aí vai tentar fazer o mecanismo de retroalimentação negativa e não vai conseguir, né? Porque os tumores eles vão continuar produzindo esses hormônios, tá? Eles não vão ser avisados para parar de produzir o hormônio quando aumenta a concentração desse hormônio, ok? E nessas situações, ó, o hormônio antidiurético e o hormônio adenocorticotrópico são os hormônios mais comuns de serem produzidos, tá? Então, ADH é o hormônio antidiurético, né? Então, como ele é um hormônio antidiurético, ele vai inibir a eliminação, né, de líquidos, né, da urina, tá? Então, a pessoa não vai fazer xixi. E o hormônio adenocorticotrópico,
Ele é o hormônio que está responsável por ativar as adrenais a produzir hormônios relacionados ao mecanismo de estresse, certo? Então, a inativação e a eliminação dos hormônios ela é importantíssima para a manutenção da homeostasia. Tá? Então, se a gente não consegue eliminar, né, ou inativar esses hormônios vão ficar circulantes e vão continuar executando suas funções. Então, isso é um processo também de alteração, né, da função hormonal. Tá? E excesso de hormônios circulantes ela pode ocorrer em doenças hepáticas ou renais. Por quê? Porque no fígado e no rim, né, que são as regiões onde a gente faz a eliminação, né, o processo de inativação e a eliminação desses hormônios. Né? Então, se a gente está com uma doença hepática, uma doença renal, os hormônios não vão ser eliminados ou inativados, consequentemente, esses hormônios vão ficar... Então, falando de hipopituitarismo, né, quando a hipófise não produz mais hormônios, isso a gente vai conseguir perceber quando ela tiver sido quase toda destruída, tá? Então a gente vai ter essas manifestações clínicas do hipopituitarismo, né? Como fadiga, fraqueza, né? Anorexia, que é a falta de alimentar, né? De apetite, disfunções sexuais, falhas no crescimento, tá? Pele seca, né? Constipação e intolerância ao frio, tá? Tolerância ao frio porque o hipotálamo ele é responsável pelo controle térmico, né, da homeostasia térmica do nosso organismo, tá? Então o hipopituitarismo ele acaba acontecendo dessa forma, tá? E como que a gente diagnostica, né, essas alterações, né? Baseado numa história completa do paciente, fazer um bom exame físico, né? Aí o médico vai acabar pedindo os níveis hormonais no sangue ou na urina, tá? Para investigar isso. Eletrólitos, né? Vai acabar pedindo glicose, cálcio, magnésio, enfim, vários outros eletrólitos aí para ver como é que tá, né? As concentrações. No caso de suspeita de tumores, né? Ou hiperplasias dessas glândulas, né? Ele pode pedir um exame de imagem, tá? Uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, e também pode acabar solicitando testes genéticos, ok? Mas isso acaba sendo mais foco do médico clínico. Então agora a gente vai começar a falar sobre os distúrbios mesmo, tá? A gente vai começar a falar sobre a secreção inadequada do ADH, tá? Então o que acontece aqui? Vai ter a produção e liberação excessiva do hormônio antidiurético, tá? Então o hormônio antidiurético ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a diurese, ou seja, vai cortar a urina, né? Então a pessoa não vai conseguir urinar, né? E consequentemente vai fazer uma retenção excessiva de água, tá? Vai ficar com tanta água dentro, né, da circulação que as células elas não vão conseguir liberar, né, essa quantidade excessiva. Então vai ter as células vão ficar cheias de água aí, né? E também a produção diminuída e concentrada de urina, né? Aí o que acontece? Olha só que interessante. Se a gente tem muita água, né, no organismo, essa água vai ficar presente aí em todas as células, né? E até em espaço extracelular, tá? Então a gente vai ter acúmulo de água aí no interstício, né? E como a gente trabalha muito com diferenças de concentrações, né? O sódio que está dentro da célula vai ter a água ali, obviamente, mas como a gente tem muita água na circulação sanguínea, também esse sódio que está na circulação sanguínea vai gerar isso daqui, ó, falta de sódio na circulação sanguínea. Então a gente vai ter uma hiponatremia. Nossa, professor, que nome difícil. É só a gente lembrar, ó, que sódio, né, na tabela periódica é o Na, né? Então, hiponatremia, tá? Emia é de circulação sanguínea. Então, diminuição do sódio na circulação sanguínea. Ah, mas eu vou ter menos sódio? Não, pessoal, a gente vai ter o sódio diluído, tá? Então vai ter muita água e o sódio vai ficar diluído,
ok? E quando o sódio fica diluído no nosso organismo, né, gerando uma diminuição na sua concentração, a gente tem algumas manifestações aí que não são legais, né? Então o indivíduo vai apresentar fraqueza muscular. Por quê? Pessoal, lembra lá na bioquímica, né, os mecanismos de contração muscular, do potencial de ação, que a gente tem íons positivos e negativos, né? Então o sódio ele acaba interferindo também, né, no processo de contração muscular, tá? Além de outros sintomas, como náuseas e vômitos, né, que estão relacionados ao sistema nervoso autônomo, né, letargia, o indivíduo vai estar bem preguiçoso, tá? Confusão mental, importantíssimo a gente falar de confusão mental, esse é um dos primeiros sintomas que aparecem, tá? O indivíduo pode ter convulsões e ele pode entrar no estado comatoso, tá? Então olha aqui, ó, como que funciona, né, o mecanismo do controle do hormônio antidiurético, tá? Então olha só, aqui a gente vai pensar em controle da sede, tá? Só lembrando, né, pessoal, que a sede ela é um aviso de que a gente já está desidratado, tá? Então é por isso que quando o hipotálamo, né, manda informação, né, de sede, a gente acaba tomando água, tá? Aí a gente toma essa água e vai aumentar a água, o volume de água extracelular. Daí, por um mecanismo de retroalimentação, ó, a gente vai avisar o hipotálamo de que a gente não precisa mais beber água, tá? Daí, ó, olha o que acontece. A hipófise posterior, tá? Ela vai fazer a secreção do hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético vai chegar lá no rim, tá? E vai falar assim, olha, não precisa jogar tanta água fora, vamos reabsorver a quantidade de água que tem aqui. Isso vai acabar aumentando o volume de água extracelular e vai, por um mecanismo de retroalimentação negativa também, chegar lá no hipotálamo para falar assim, olha, não precisa mais secretar, né, o hormônio antidiurético, tá? Então, consequentemente, a gente tem esses dois mecanismos para controlar a quantidade de líquido extracelular, tá? Que vai indicar por onde? Pela sede, né? Pedindo para a gente tomar água, e pela secreção de hormônio antidiurético, tá? Então, são essas duas formas aí. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as disfunções da tireoide, tá? Começando aqui pelo hipertireoidismo, né? Então, hiper é o aumento, né, de hormônios da tireoide. Então, a gente tem um excesso de hormônios da tireoide, tá? Isso acontece por quê? Por uma estimulação excessiva da glândula tireoide, né? Ou seja, a glândula tireoide está sendo estimulada constantemente. Por quem? Pelo hormônio estimulante da tireoide. Quem que secreta? Lá na hipófise anterior. Tá? Então está dando um problema lá na hipófise anterior que está secretando muito hormônio estimulante da tireoide, que chega na tireoide e secreta demais. Tá? Então aqui eu já falei, né? Excesso da produção do TSH, do hormônio estimulante da tireoide, ou por uma doença da glândula, né? Essa glândula, ela acaba, sei lá, por uma produção tumoral, ela acaba sofrendo um aumento de tamanho e, consequentemente, ela vai liberar bastante hormônios da tireoide, tá? E também em situações onde há grandes quantidades de iodo, né? Se a pessoa consome ou foi submetida a uma grande concentração de iodo, vai aumentar a glândula tireoide e vai. Então aqui só recapitulando, né, a função hormonal da tireoide, tá? No hipotálamo a gente tem a liberação então do hormônio liberador da tireoide, tá? Então vai acabar passando para a hipófise, tá? A hipófise vai estimular, né, vai produzir o hormônio aqui, o hormônio estimulante da tireoide, tá? Vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá na tireoide e a tireoide vai ser estimulada a produzir os seus hormônios. Quais são os hormônios da tireoide? Nós temos o T3 e o T4, certo? O T4 ele vai agir lá nos tecidos, tá? E se por um acaso ele tiver
realizado, né, a sua função e tiver em excesso, ele vai atuar nos mecanismos de retroalimentação negativa, tá? O T3 aqui, que é outro hormônio da tireoide, também vai acabar agindo de forma negativa aqui, da retroalimentação negativa, para parar aí de que seja liberado o hormônio estimulante da tireoide, tá? Então é isso que acontece. Se a gente tiver um excesso desse hormônio aqui, vai acabar secretando demais aqui, né? E vai acabar estimulando demais a tireoide e a gente vai ter um excesso da produção dos hormônios tireoidianos. Consequentemente, a gente vai ter um quadro de hipertireoidismo. Uma das formas mais clássicas do hipertireoidismo é a doença de Graves, tá? Então aqui, ó, essas são as principais causas e mecanismos, tá? A gente não vai falar de todos, tá? Mas nós temos aqui esses vários tipos, né, de hipertireoidismo. O principal deles, então, como eu tinha falado, é a doença de Graves, tá? Então aqui, ó, doença de Graves. Na doença de Graves a gente tem os anticorpos IgG, né, que são as imoglobulinas do tipo G. Elas vão se ligar ao receptor do TSH na tireoide. Então assim, ó, tem a produção adequada do TSH, tá? Ele vai estimular a tireoide de uma forma normal, só que os anticorpos IgG também vão se ligar nesse receptor. Aí a tireoide vai ser obrigada a produzir mais hormônios da tireoide, tá? Então vai produzir muito, né? Vai ter uma secreção excessiva. Depois disso, a tireoide vai ficar grandona, né? Vai sofrer um aumento do tamanho, né? Uma hiperplasia da tireoide. Vai ter um aumento do número de células, né, da tireoide. A tireoide vai ficar grandona, né? E vai começar a produzir muito hormônio da tireoide, tá? Vai chegar um momento que a tireoide vai ficar sobrecarregada, vai sofrer o que a gente chama de tireotoxicose, tá? E lá no fim, a gente vai ter a falência progressiva da tireoide, né? Como ela foi muito estimulada, ela vai acabar diminuindo, né, as possibilidades de função, né? E daí lá no fim o indivíduo vai ter um hipotireoidismo, tá? Então aqui, ó, são as principais características, manifestações clínicas da doença de Graves, né? Então, os cabelos vão estar finos, né? Vai ter uma exoftalmia, né? Ou seja, o olho vai ficar para fora, assim, né? Vai ficar arregalado. O bósteo, né? Que é o aumento da tireoide, né? Então, o indivíduo vai ter uma tireoide aumentada, né? Uma sudorese. Então, a gente tem que pensar assim, qual que é a função da tireoide? A tireoide tem a função de manter ou aumentar, né, o metabolismo basal, né? Então, se a gente tem uma tireoide com função aumentada, o nosso metabolismo basal vai estar aumentado. Então, a pessoa vai estar com sudorese, né? Vai ter aumento aqui na função cardíaca, né? Vai ter uma taquicardia, né? Aumento dos batimentos cardíacos. A pessoa vai perder o peso, né, vai ter perda de peso acentuada, né, porque o metabolismo vai estar aumentado, o metabolismo basal dela, né. Vai sofrer perda de massa muscular, né, por quê? Porque vai estar gastando tanta energia que o indivíduo vai acabar perdendo massa muscular, vai precisar recorrer às reservas proteicas, né, de obtenção de energia, tá. O indivíduo vai ter diarreia, porque a função intestinal vai estar alterada, tá. Oligomenorreia, ou seja, diminuição da menstruação, tá? A pele vai estar oleosa, certo? Vai ter a presença de tremores, né? Então a pessoa vai estar com o metabolismo aumentado, então consequentemente vai ter tremores, tá? A pessoa vai estar bastante agitada e cansada, certo? Com intolerância ao calor, tá? Então a pessoa ela vai sentir calor muito facilmente, tá? Porque o metabolismo vai estar aumentado, vai aumentar a temperatura corporal, né, e consequentemente a pessoa vai se sentir com calor constantemente. Então aqui, ó, só para a gente ilustrar, né,
uma pessoa com doença de Graves. Olha só, a gente tem o bócio aqui, ó, que dá para ver bem, né, o aumento da tireoide aqui. E uma pessoa que é magra, né, olha a exoftalmia aqui, né, bem aparente, né, e olha aqui no visão de perfil, né, a pessoa está bem emagrecida, olha só, tem até as proeminências ósseas aqui, né, saltando, e o bócio aqui bem evidente. E depois a gente tem o hipotireoidismo. Né? O que é o hipotireoidismo? É a deficiência dos hormônios da tireoide. Quando a tireoide não produz, né, ou não secreta seus hormônios adequadamente. Tá? Isso pode ser congênito ou adquirido. Tá? Quando ele é congênito, né, o indivíduo ele vai ter um retardo mental e vai ter prejuízos ao crescimento. Tá? Que é uma condição que a gente chama de cretinismo. Tá? Já o adquirido, que é o que a gente mais vê hoje em dia, né, é quando a gente tem a deficiência da síntese de hormônios da tireoide, tá? Então a tireoide não está produzindo seus hormônios, consequentemente a pessoa vai ficar com hipotireoidismo, tá? Por uma destruição da tireoide, tá? Essa destruição ela pode acontecer por exemplo, a pessoa tem um câncer de garganta, né? Vai lá e faz radioterapia, né? Nessa radioterapia pode ocorrer destruição então da glândula da tireoide, né? E consequentemente não vai ter produção dos seus hormônios, tá? Ou pode ser por um problema lá em cima, lá na hipófise, né? Diminuição da secreção do TSH na hipófise ou do TRH lá no hipotálamo, tá? Então aqui a gente tem algumas causas para isso, tá? Autoimunidade, né? Um problema do próprio organismo, a deficiência de iodo, né? Remoção cirúrgica, né? Por conta de remoção, radiação, como eu tinha comentado anteriormente, né? Alguns medicamentos e defeitos genéticos, tá? Aqui é importante eu destacar a respeito da deficiência de iodo, tá? Na nossa alimentação a gente não encontra iodo muito facilmente, né? Então, tem algum tempo atrás foi feita, né, a adição do iodo no sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, na industrialização dele, é acrescentado iodo para que a gente não tenha essa deficiência, tá? Tanto é que se vocês forem no mercado, vocês vão lá ver no sal de cozinha que vai estar escrito assim, sal iodado, tá? Essa é uma estratégia de saúde pública, né, para impedir, né, a incidência de hipotireoidismo, ok? Então, assim, vocês perceberam que no hipertireoidismo a pessoa vai estar sempre bem magrinha, né? Porque os hormônios da tireoide são responsáveis por realizar essas funções metabólicas, né? E vai estar exacerbado. Já no hipotireoidismo, não, né? O metabolismo vai estar muito lento, né? Então aí a gente tem essa situação aqui, ó, né? Do indivíduo que vai ter uma diminuição do seu metabolismo basal, né? Então o indivíduo vai ter, começando aqui, ó, perda de massa muscular também, porque vai estar letárgico, né? O processo de contração muscular não vai estar realizando adequadamente, tá? Como o metabolismo vai estar mais lento, né? A circulação ela vai estar mais comprometida, tá? O indivíduo vai sofrer uma atrofia gástrica, né? Porque a gente tem que pensar que os movimentos peristálticos eles são inerentes, né, ao metabolismo basal, né? Se lá no hipertireoidismo a gente vai ter uma diarreia, né, um aumento aí dos movimentos peristálticos, aqui a gente vai ter uma diminuição, então vai passar por atrofia gástrica, né? E consequentemente uma constipação, né? Então, quando lá a gente tinha diarreia, aqui a gente tem constipação, tá? Ciclos anovulatórios, né? Então o metabolismo vai estar tão lento que no processo aí de ciclo menstrual não vai ter a liberação de óvulos, tá? Vai ter edema periférico, né? Então as mãos e os pés vão estar inchados, tá? O indivíduo vai ter uma pele seca, tá? O indivíduo vai ter ganho de peso, tá? Porque assim, não tem energia, ou melhor, não tem energia, não vai ser produzida
necessidade, né, de perder peso, necessidade de gastar energia. Então, consequentemente, a gente vai ganhar peso aqui, tá? Outras situações como palidez, um edema periorbital, né? Então a pessoa vai ter aquelas bolsinhas embaixo dos olhos, tá? Funções de memória também vão estar prejudicados, tá? Aí lá no hipertireoidismo a gente tinha intolerância ao frio. Desculpa, lá no hipertireoidismo a gente tinha intolerância ao calor. Aqui a gente vai ter intolerância ao frio, tá? E o indivíduo vai estar letárgico, certo? Vai estar mais lento, né? E porque até o metabolismo basal dele vai estar lento, certo? Aí a gente tem uma propriedade aqui, ó, que é o mixedema. O que é esse mixedema? É um acúmulo de proteínas e carboidratos que vai atrair água para dentro dos tecidos e tornando sua consistência lodosa, tá? Então a gente vai ter acúmulo dessas proteínas e carboidratos dentro dos tecidos. E se a gente tem esse acúmulo de proteínas e carboidratos, a gente vai acabar trazendo um pouco de água também, né? Só que daí, em vez de ser líquida, né, essa substância vai ter uma consistência meio lodosa, tá? Então isso vai acontecer na face, né, nas membranas mucosas, nas mãos e nos pés, né? Então vai ter uma consistência diferente, assim, meio lodosa, meio empastada, tá? Isso, pessoal, vai interferir lá na língua, tá? Então a língua vai estar mais grossa, tá? E nas membranas mucosas de uma forma geral, tá? Nas mãos e nos pés e no coração, tá? Então a gente vai ter esse acúmulo de proteínas e carboidratos dentro do tecido e o coração vai acabar ficando maior, então vai acabar sofrendo uma cardiomegalia, tá? Então o coração vai acabar ficando maior e vai comprometer a sua função também, né? Porque as fibras musculares vão estar mais distantes umas das outras e, consequentemente, na hora de fazer a contração aí para bater ou para bombear o sangue, a gente não vai ter isso adequadamente. A gente vai acabar diminuindo a função cardíaca aqui. Então aqui, né, só para a gente ilustrar, né, a pessoa com hipotireoidismo é uma pessoa que tem uma face mais cansada, né, até a rima labial aqui fica comprometida, tá? Essa bolsinha embaixo dos olhos aqui, né, característica do mixedema, né, pelo acúmulo aqui dos líquidos, tá? É uma pessoa que com certeza vai ter problemas aí de ganho de peso, né? Uma letargia, o metabolismo basal dessa pessoa vai ser muito lento, tá? Então é bem característico, algumas pessoas têm problema de perder peso, né? E pode ser um problema da tireoide, por isso que tem que ser feita a correção de forma clínica, né? Ou enfim, cirúrgica, dependendo da situação aí, ok? Bom, pessoal, aqui é para a gente ilustrar só, né? A gente viu, né, as disfunções lá do hipotálamo hipófise, né, o hipopituitarismo e o hiperpituitarismo, tá? Em seguida a gente viu a síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, tá? Que é da hipófise posterior. E a gente viu, né, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá? Hoje a gente focou, nessa aula de hoje a gente focou nisso, tá? Então aqui tem um caso clínico para ilustrar para vocês e eu gostaria que vocês fizessem isso como atividade, tá? Lá no Moodle, tá? Então olha aqui, ó, uma paciente do sexo feminino, né, de 42 anos, branca e tabagista, ela procura o serviço de emergência porque ela está sentindo palpitações, ou seja, ela está sentindo, né, o próprio batimento cardíaco. Ela também apresenta astenia, né, aquela sensação de cansaço, de esgotamento, tá? Emagrecimento, tremores nas mãos, sudorese excessiva e aumento do número de evacuações, né, há cerca de 5 meses. Tá? Então a paciente relata que a sua irmã
tem hipertireoidismo. Epa, olha lá. Temos hipertireoidismo e temos alguns sintomas aqui, né? Temos hipertireoidismo na família e alguns sintomas relacionados ao hipertireoidismo. Né? Então, na hora de realizar um exame físico, né, o médico lá constatou uma exoftalmia, né, pele quente e úmida, né, bócio tireoidiano, né, então a gente tem lá ele percebe o aumento da tireoide, tá? Uma frequência cardíaca alta, olha só, 108 batimentos cardíacos, tá? Uma pressão arterial de 15/8, né, considerada aí alta, né, principalmente a pressão sistólica, né? Lesão de pele, tipo coloração violácea, aspecto semelhante ao de casca de laranja na região pré-tibial, tá? Em vista do quadro clínico, o médico solicitou dosagens séricas, né? Quando são dosagens séricas, são dosagens da circulação sanguínea, né? São dosagens do sangue. Do TSH, né? Da tiroxina livre, né? E da triiodotironina, que são os hormônios tireoidianos, né? Então, baseado nesse quadro clínico aqui, o que se espera dessas dosagens no sangue, né? E qual seria o provável diagnóstico dessa paciente, baseado em tudo isso? E quais foram as características que vocês tiveram, né, para ter essa conclusão, tá? Então, eu gostaria que vocês resolvessem esse casinho aqui como atividade lá no Moodle, tá? Bom, pessoal, agradeço aí a paciência e a atenção de vocês, tá? Eu estou disponível no e-mail e eu estou disponível na plataforma Moodle sempre no horário de aula. Não esqueçam disso, ok? Um abraço e até mais, pessoal!